A paz do Senhor para todos. Gostaria de neste dia trazer uma palavra ao meu e ao teu coração. Está no livro de Salmos 55, versículo 12. Eu estava fazendo minha leitura diária e me deparei com este versículo e eu parei aqui e fiquei meditando. E diz assim: quem me ofendeu não foi um inimigo. Quem me ofendeu não foi um inimigo. Se fosse, eu ainda poderia aguentar, poderia fugir e me esconder. Quem está me traindo é você, meu companheiro, meu amigo do peito. Costumávamos andar juntos, conversando alegremente enquanto íamos à casa do Senhor. Neste salmo, Davi está conversando com Deus, desabafando, contando o que estava acontecendo. Eu estava pesquisando sobre este amigo de Davi, a Bíblia não diz o nome dele. Mas Davi teve muitos inimigos. A começar de dentro da sua casa, seu próprio filho, Absalão, que tomou o seu trono. Generais, homens de guerra. E aqui, neste salmo, os estudiosos da Bíblia dizem que provavelmente foi Aitofel. Aitofel, ele era um conselheiro de Davi, de muita confiança. E eles iam junto ao templo, à casa do Senhor, como Davi diz. Nós íamos juntos à casa do Senhor, conversando. E Davi, com certeza, abria o seu coração para Aitofel. Contavam seus planos de guerra, os seus segredos, seus maiores segredos. E quantas vezes isso acontece comigo e com você? Nós abrimos o nosso coração e contamos os nossos segredos para amigos. Você que é irmão, conta para os seus companheiros de guerra, seus amigos. As irmãs têm as suas companheiras, as irmãs guerreiras que ali estão do seu lado. E contam muitas vezes seu segredo. E muitas vezes nós somos frustrados, porque essas amigas, entre aspas, muitas vezes nos traem, nos enganam. Isso pode estar acontecendo com você neste dia, meu amigo, minha amiga. Se você está sendo traída por um amigo, uma amiga, um familiar, por um cônjuge, desabafe, conte para Deus. Conte para Deus porque Ele resolve todas as coisas. Davi, ele foi orar, ele foi conversar com Deus. O melhor caminho que nós temos que tomar é conversar com Deus. A reação de Davi, ao invés de se vingar, Davi, ele fez 3 coisas. Ele foi desabafar, conversar com Deus, ele foi orar e ele confiava. Ele desabafou, orou, contou todos os seus problemas para Deus e confiava que o Senhor estava com ele. Em Salmo 55, versículo 22, diz assim, 55 e 22 diz: entregue todas as suas preocupações ao Senhor. Ele levará o peso dos seus problemas. Ele nunca deixará que o justo venha tropeçar e cair. Então conte todos os seus problemas para Deus. Desabafe, abra o seu coração para Ele. Ele é teu amigo. Ainda que aquele amigo, aquela amiga que você pensa que foi amigo, amiga, ele te traiu, te enganou, ou o seu cônjuge te enganou, te traiu, te trocou por outra, por outro, conte tudo para Deus, Ele está vendo tudo, desabafe, abre o teu coração. Nessa história, um pouquinho dessa história, né, porque a história de Davi é longa, Aitofel, ele era um conselheiro muito amigo de Davi. E quando Absalão, o filho de Davi, tomou o seu trono, Aitofel traiu Davi. Em vez dele ir com Davi, ele ficou com Absalão. Ele ficou com Absalão, traiu o seu rei, seu companheiro de guerra. Ficou com Absalão. E aí vamos ver aqui no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 31 diz assim, Davi dizendo: quando alguém contou a Davi que Aitofel, um dos seus conselheiros, estava com Absalão, cooperando com ele na conspiração contra Davi, Davi orou ao Senhor e disse: ó Senhor, confunda os conselheiros que Aitofel vai dar a Absalão. Confunda, Senhor, os conselhos. Porque Davi sabia que Aitofel tinha bons conselhos. Era um conselheiro de guerra, estrategista, dava planos perfeitos para as guerras que Davi enfrentava. E Davi sempre vitorioso naquelas guerras por causa dos seus conselheiros. Davi ouvia os seus conselheiros. E ele sabia que Aitofel era um ótimo conselheiro. E ele orou e falou: ó Senhor,
Confunda os conselhos que Aitofel vai dar a Absalão. Confunda, Senhor, para que Absalão não venha contra mim e me destrua. Senhor, tenha misericórdia de mim. Versículo 22 diz: Quando chegaram ao alto monte das oliveiras, no lugar onde o povo costumava adorar a Deus, Davi se encontrou com Uzai. Olha o que Deus fez. Deus sempre tem um plano, irmãos, para nos ajudar, para nos socorrer. Se teu amigo, que se dizia teu amigo, te enganou e quer te destruir, Deus está do teu lado, Deus está com você. Ele vai levantar outra pessoa, um companheiro de verdade, uma companheira de verdade, para estar do teu lado, te ajudando, ser um amigo de verdade. Então, nessa história, Deus levantou Uzai. Diz assim, Perdão, vamos começar de novo. Quando chegaram ao alto do Monte das Oliveiras, no lugar onde o povo costumava adorar a Deus, Davi se encontrou com Uzai, o arquista que esperava por ele. Uzai estava com as roupas rasgadas e a cabeça coberta com terra, pois era grande o seu estado de aflição e de desespero. Uzai estava com suas vestes rasgadas, ele estava com a cabeça coberta com terra, porque era grande o seu estado de desespero por Davi. Ele amava Davi. Ele era um conselheiro, um amigo de verdade de Davi. E um conselheiro também, que Davi tinha vários conselheiros. Quando ele encontrou Davi, ele estava nesse estado. E ele queria ficar com Davi ali onde Davi estava. Davi falou, não, Uzai, você não vai ficar comigo. Mas Davi disse a Uzai, Uzai, não adianta você vir comigo. Você será mais útil se voltar para Jerusalém. Procure Absalão e diga a ele, aqui estou, serei seu conselheiro, como fui para o seu pai. Assim você poderá frustrar os conselhos de Aitofel. Meu Deus. Deus levantou Uzai para ajudar Davi. E Davi falou, olha, você vai para Jerusalém, chega lá, você fala para Absalão que você será seu conselheiro, como foi você será fiel a ele. Chegue lá e fale isso para ele. E assim você poderá frustrar os planos, os conselhos de Aitofel. Deus usou Uzai para frustrar os conselhos de Aitofel. E seguindo mais a história, Absalão, ele foi pedir conselho para Aitofel. Aitofel falou para ele, você faz assim, assim, assim. Aí depois ele pediu conselho para Uzai. Uzai falou, não, faz assim, assim, assim. E Absalão ouviu os conselhos de Uzai, não de Aitofel. E com isso, Deus foi dando estratégia para Davi. Deus foi dando vitória para Davi. Uzai foi usado, né? Uzai foi usado para ajudar Davi nas estratégias que o outro, que era inimigo, o Aitofel, dava estratégias boas. Se Absalão tivesse ouvido a estratégia de Aitofel, com certeza teria acontecido algo ruim na vida de Davi. Mas Deus usou Uzai para mudar essa história. E Deus sempre tem alguém na tua vida para te abençoar, para mudar a história. Se você tem sido frustrado com amizades, com amigos, amigas, que se dizem amigas e muitas vezes te trai, te engana, Deus vai levantar pessoas de verdade, com coração sincero, que te ame, que seja companheiro, companheira. Como Davi disse, né? Lá onde eu li, se fosse um inimigo que tivesse me enganado, eu suportaria. Um amigo, geralmente a gente espera algo ruim. Amigo não, irmãos, inimigo. Um inimigo, geralmente a gente espera algo ruim de um inimigo. Mas quando é amigo, nós esperamos coisa boa. E Davi disse, se fosse um inimigo, eu suportaria. Mas foi você, meu amigo do peito, você me enganou. Você magoou meu coração. Mas Deus mudou a história de Davi. Mudou. E Deus hoje quer mudar a tua história. Se você está sofrendo com frustrações de amigos, parentes, cônjuges que te enganaram, que te traíram, Deus, ele é o amigo verdadeiro. Ele está do teu lado. E ele levantará pessoas para te ajudar, para te abençoar, para estar de verdade contigo. Amém? Que Deus te abençoe neste dia.